Convite. É sempre muito positivo podermos apresentar o nosso projeto. Este projeto iniciou-se devido a uma lacuna que existia na conservação desta espécie. Isto porque o conhecimento sobre esta ave de rapina, muito desconhecida dos próprios madeirenses, fez com que esse desconhecimento constituísse por si só uma ameaça. Além de que a destruição que vem sendo cada vez mais alargada e mais focada na floresta laurisilva fez com que tentássemos concorrer à União Europeia para conseguirmos o financiamento para proteger esta espécie e o seu habitat. De uma forma geral, como é que se pode caracterizar o furabardos? O furabardos é uma ave de rapina, de uma das poucas que nidifica cá na Madeira. É uma subespécie que a sua distribuição está restrita à Ilha da Madeira e a 5 ilhas de Canárias, ou seja, embora se pareça muito com o gavião europeu, acaba por ser uma subespécie endémica. Isto significa que é prioritária a nível de conservação, de acordo com as diretrizes da União Europeia. É uma ave de rapina, uma das características muito interessantes em que o macho difere da fêmea. Neste caso até a fêmea é maior que o macho, daí que também explorem presas diferentes e é um pouco também difícil de ser observada, daí que também não seja muito conhecida pelos madeirenses. Uma ave bastante veloz. Sim, é uma ave de certa forma enigmática. Inicialmente, quando começámos o projeto, identificámos que a falta de informação sobre esta espécie era bastante recorrente nas várias ações de educação ambiental que desenvolvemos e tentámos sensibilizar então as pessoas, a partir da comunidade escolar, para tentarem estar mais despertas ao nosso céu na busca deste furabardos. Há muitas ameaças ao furabardos aqui na Madeira? Sim, como referi inicialmente, a falta de conhecimento sobre a sua ecologia, sobre os locais onde constrói os seus ninhos, por si só é já uma ameaça. Além de que a destruição que a floresta laurisilva tem enfrentado ao longo dos últimos anos, com os incêndios cada vez mais frequentes, com as plantas invasoras que acabam por interferir na floresta nativa, de certa forma limitando a sua expansão e dificultando também a continuidade das espécies nativas, faz com que esta ameaça e a destruição do habitat sejam muito importantes ou sejam evitáveis se queremos atingir a conservação desta espécie. Há ideia do número de exemplares aqui na Madeira? Tem alguma referência já neste momento? Neste momento ainda estamos, ao longo do projeto, estamos na reta final, faltam 6 meses para o término do projeto e de certa forma entramos naquela fase um pouco menos apelativa, que é a análise dos dados e elaboração dos relatórios. Daí que até o ano passado estivemos a realizar os vários censos em toda a ilha. Pela primeira vez tentámos a mostrar toda a ilha para tentarmos recolher o máximo de informação possível e esses dados só serão analisados agora. Estamos a falar de um projeto iniciado em 2013. Que balanço pode fazer até quase ao final deste programa? O balanço é muito positivo. Só a título de exemplo, a informação que tínhamos do furabardos era muito escassa. Até o momento só tinham sido identificados 2 ninhos desta ave de rapina e é com muito orgulho que chegamos a esta reta final e após 3 anos vemos que conseguimos identificar 98 ninhos. Isto para nós obviamente é resultado de um grande trabalho de equipa, também de um grande empenho, uma grande ajuda por parte de voluntários que temos tido e que têm-nos ajudado a assegurar esta contínua recolha de informação. Claro que também a nível da recuperação do habitat também foram desenvolvidas medidas muito importantes para a preservação da floresta laurisilva, com o controle de plantas invasoras, com produção de plantas nativas e a sua reflorestação nestas áreas que foram intervencionadas e também com a limpeza de áreas que foram afetadas por incêndios. Há muitas entidades envolvidas neste projeto que envolve também alguns países. Sim, este projeto, como referi também na parte inicial, o furabardos é uma subespécie que se distribui na Madeira e em Canárias. Logo por si só já era, de certa forma, um pronúncio que nós teríamos que envolver Espanha na conservação desta espécie. Então, nesse sentido, a SPEA, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, tem a coordenação do projeto, mas conta com a colaboração, a parceria da Sociedade Espanhola de Ornitologia e cá na região, a nível das ações de intervenção a nível do habitat, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. Que ações, que trabalhos têm sido desenvolvidos ao longo destes anos no terreno? Ao longo destes anos, inicialmente começámos com uma primeira inventariação das áreas onde estas aves estão a construir os seus ninhos e que foi monitorizado ao longo dos anos também para tentarmos recolher o máximo de informação possível sobre a sua dieta, sobre a sua ecologia. À parte, foram desenvolvidas várias ações a nível da recuperação do habitat, com recolha de sementes, produção de plantas nativas em viveiros florestais,
com o repovoamento das áreas que estavam afetadas pelos incêndios e que foram limpas com esta vegetação nativa, e também a nível das plantas invasoras foram feitas várias limpezas em várias áreas de cada região e que também foram repovoadas com essa vegetação nativa cá da Madeira. Outra lacuna que tínhamos encontrado era a falta de informação da população, também como referi, e no sentido de colmatarmos essa lacuna, foram desenvolvidas várias atividades de educação ambiental, que percorreram praticamente todas as escolas da região, no sentido de, desde as camadas mais jovens, ensinarmos quem era o Furabardos, mostrarmos algumas imagens do Furabardos e também ensiná-los a proteger este valioso património que temos cá na nossa região. Algumas áreas específicas, zonas específicas da região onde se possa encontrar o Furabardos já estão identificadas, sinalizadas essas áreas? Felizmente, e até contrariamente àquilo que pensávamos inicialmente, o Furabardos tende a espalhar-se um pouco por toda a ilha. A nível das ações de recuperação do habitat, incidimos as nossas atividades em 3 concelhos da Costa Norte, no Porto Muniz, São Vicente e Santana, mas a nível das ações de aumento do conhecimento sobre o Furabardos, essas atividades foram desenvolvidas um pouco por toda a região, tentando levar a todos aqueles que não conheciam o Furabardos, uma ave de certa forma fugidia e muito difícil de ser observada, conseguimos levá-los até às escolas, no sentido figurado, obviamente, para dar a conhecer esta espécie ao máximo de pessoas possíveis. Vamos fazer uma pequena pausa na nossa entrevista para darmos a conhecer um dos vossos projetos mais recentes. Tem a ver com o Live Furabardos, que prevê exatamente a realização de 4 vídeos de divulgação do projeto. Os 2 primeiros já estão disponíveis nas redes sociais. Partilhamos agora um pouco do trabalho realizado. Das profundezas do Oceano Atlântico emergia, há cerca de 5 milhões de anos, uma ilha de origem vulcânica. A Ilha da Madeira. Do solo fértil, resultado das erupções vulcânicas, nascia uma floresta robusta, exclusiva dos arquipélagos que formam a Macronésia: Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde. A vegetação que cresce nesta ilha do Atlântico é única, com espécies que não se encontram em mais nenhuma parte do mundo. Um valor natural que deve ser preservado: as espécies endémicas. É apenas uma das pequenas passagens de um vídeo, o primeiro conhecido nas redes sociais. Com que objetivos foram criados estes 4 vídeos que em breve vão estar todos disponíveis? Este projeto, além das próprias ações de conservação e de monitorização das várias ações que são desenvolvidas, também inclui uma forte componente de educação ambiental e de divulgação dos resultados obtidos. Nesse sentido, foram desenvolvidas várias ações, produção de vários materiais divulgativos, entre os quais se incluem estes 4 vídeos que estão a ser lançados atualmente. Os 2 primeiros já foram emitidos e durante o próximo mês de fevereiro serão emitidos os 2 restantes. Estamos a falar na mesma área, mas subtemas diferentes. Este primeiro aborda de uma forma mais genérica, digamos que o cartão de visita da Louri Silva, é isso? Sim, o primeiro vídeo tentou de certa forma cativar e fazer com que as pessoas se apaixonem e queiram seguir esta série de vídeos. O primeiro então faz uma certa abordagem à Floresta Louri Silva, um vídeo mais romântico e que tem umas imagens de veras encantadoras e que fazem-nos ficar fixados na nossa floresta e nos nossos recursos. O segundo vídeo já será mais focado a nível das ações de conservação que estão a ser desenvolvidas no âmbito do projeto. O terceiro será focado no Furabardos, com imagens também magníficas sobre esta espécie,
E o quarto vídeo, então, será um resumo, um documentário um pouco mais alargado e que acaba por incluir todas as ações que foram feitas no âmbito do projeto. Há aqui também uma vossa tentativa da vossa parte de alertar, de sensibilizar para esta problemática de preservação da laurisilva, das espécies que nela existem. É esse o vosso objetivo? Chegar ao grande público desta forma? Sim, cada vez mais as redes sociais e os mídias, os vídeos, acabam por conseguir transmitir de uma forma muito mais apelativa o trabalho que muitas vezes fica desconhecido por parte da população. Então estes vídeos tiveram esse objetivo de mostrar e de ilustrar os trabalhos que estão a ser desenvolvidos e conseguirmos chegar ao máximo de população possível e atingir no futuro, obviamente, uma conservação a longo prazo, não só do Furabardos, mas da floresta laurisilva, onde se inclui um conjunto muito alargado de outros animais e plantas que aí vivem. Já aqui ouvimos que este projeto Life Furabardos termina em junho deste ano. É de prever que as ações continuem no futuro? Que tipo de trabalho é que vão fazer pós junho de 2017? Pois, nós com este projeto ficamos agora com uma responsabilidade acrescida. A informação que foi recolhida ao longo destes 4 anos, os trabalhos que foram desenvolvidos não poderão ficar por aqui. Durante estes 4 anos, o projeto teve financiamento europeu, um cofinanciamento de 75%. No entanto, nós temos a responsabilidade de continuar a desenvolver ações que permitam a continuidade dos resultados que foram obtidos até o momento. Ou seja, os trabalhos que foram desenvolvidos a nível de recuperação do habitat necessitam de ter a sua monitorização, de reposição de plantas quando as suas taxas de sobrevivência não atingem os valores esperados e também monitorizar esta espécie que, pelo facto de ser uma subespécie endémica, temos de ter uma atenção redobrada porque o facto de só existir na Madeira e em Canárias poderá fazer com que qualquer ameaça mais alargada possa, de certa forma, colocar em causa a sua conservação. E há financiamento para este continuar deste projeto? Infelizmente, o financiamento termina em junho de 2017, deste ano, e no sentido de conseguirmos arrecadar alguma verba para continuar as nossas atividades, lançámos uma campanha de angariação de fundos, que esteve disponível até este mês de janeiro, mas que infelizmente ficou aquém do esperado. Pressupunhamos que os trabalhos a desenvolver necessitavam de uma verba um pouco mais avultada e infelizmente só conseguimos atingir 3% do valor que pretendíamos. Há também outros projetos vossos, em parceria com Canárias, Sri Lanka, Chile, Indonésia e Ilhas Salomão. Na área do turismo sustentável, pode-nos explicar um pouco a envolvência de todo este trabalho que tem vindo a ser feito? Este projeto chama-se Projeto STARS, é um projeto dedicado à promoção de agentes de turismo sustentável em sociedades rurais e parte de uma rede muito interessante de um conjunto de ilhas espalhadas por todo o mundo e que, de acordo com a sua experiência, no nosso caso da Madeira, estamos a tentar levar a experiência da observação de aves como uma medida de potenciar um turismo sustentável e então tenta tirar o melhor de cada um destes parceiros para tentarmos criar uma rede que se baseie no turismo sustentável e que conte, então, com, de certa forma, a experiência de cada um destes parceiros envolvidos. Que áreas é que podemos explorar ou que já estamos a explorar aqui na Madeira? Cá na Madeira estivemos a trabalhar em parceria com a Associação de Geografia Insular e também com o município de Câmara de Lobos, no sentido de reabilitar algumas rotas no município para tentar colmatar uma falta de percursos pedestres que existe neste município, mas também uma perspectiva integrada do turismo que inclua não só a observação da natureza, mas também o património cultural. Falemos também da observação de aves. Tem vindo a incrementar-se na região? Sim, cada vez mais temos a noção que a procura pelo destino da Madeira para a observação de aves tem vindo a ser crescente. Isto deve-se ao facto de termos espécies muito particulares cá na região, temos várias espécies endémicas e para os observadores de aves um pouco mais profissionais, digamos assim, procuram a nossa região com o objetivo de ver não só estas 4 espécies endémicas, mas também um conjunto de outras aves que podem ser encontradas cá na região. O facto de ser uma ilha pequena, uma grande diversidade de habitats, com boa acessibilidade, onde é possível no mesmo dia observar aves na Ponta de São Lourenço, ir ao Pico do Arieiro, visitar a floresta, faz com que a Madeira seja um destino, de certa forma, apetecível para este tipo de turistas. Há um turismo científico relacionado com a observação de aves já a ser aplicado, digamos, na Madeira?
Nós não sei se poderíamos chamar de turismo científico, isto porque os observadores de aves podem se categorizar em várias áreas. De uma forma geral, apesar de em Portugal não ser uma atividade muito recorrente por parte da população, existem muitos países em que o seu hobby é a observação de aves e desenvolvem esta atividade de uma forma tão acérrima que viajam por todo o mundo para conseguirem fazer as suas contagens e fazer a sua checklist de espécies observadas. Então, nós cá, além de termos um turista que procura a natureza de uma forma mais integrada, com observação de aves, observação de flora, também temos um turista muito específico que vem cá mesmo somente para observar as espécies que temos cá na nossa região. Quais são aquelas que despertam mais a atenção de quem vem propositadamente à ilha para visitar determinadas espécies? Creio que as endémicas. Sim, as endémicas. A freira da Madeira e a freira do Bugio, duas aves marinhas que nidificam, a freira do Bugio nas ilhas desertas e a freira da Madeira na zona central dos picos da Madeira, e depois o bisbis e o pombo turcaz, habitantes bastante frequentes da floresta laurisilva e que acabam por ser um deleite para a observação de aves destes turistas. São fáceis de observar, exige muita paciência. Que trabalho é que vocês no dia-a-dia em campo encontram para a observação destas aves? Bem, começa sempre por acordarmos muito cedo. Isto porque a observação de aves deve ser feita durante as primeiras horas do dia, à altura em que as aves estão mais ativas e também à altura em que os turistas ainda não passaram em grande número e torna-se mais fácil observar estas aves. Além disso, devemos obviamente estar munidos de vários equipamentos. Uns binóculos facilitam sempre a observação de aves, um guia de aves para termos um pouco mais de conhecimento sobre as espécies que estamos a observar, e também nesse sentido a CEPE tem desenvolvido vários materiais de apoio à atividade de observação de aves cá na região. No âmbito de um projeto, o projeto Macaro Aves, desenvolvemos uma estratégia para desenvolver o turismo de observação de aves na Macaronésia, ou seja, as ilhas Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, no conjunto destes arquipélagos, no sentido de desenvolver uma estratégia que fosse comum a todos estes arquipélagos. Foram elaborados mapas de observação de aves, onde são indicados os vários sítios onde pode ser desenvolvida esta atividade e também informação sobre as várias espécies que podem ser observadas em cada um destes locais. Os painéis interpretativos, é isso? Exato, sim. Isso é um projeto que teve também apoios europeus, já está terminado ou ainda não? É um projeto que já terminou. Teve financiamento europeu no âmbito do Interreg e através do qual, como referi, elaborámos os mapas, mas muito importante, elaborámos uns painéis interpretativos que estão atualmente presentes no Porto Santo, nos balcões em Santana para observação de aves na Laurisilva e outro no Porto Muniz com grande destaque para as aves marinhas. Claro que, apesar do financiamento ter terminado, nós, na nossa associação, vemos sempre uma dificuldade acrescida para a nossa atividade, para a nossa associação, mas tentamos sempre dar continuidade a estes projetos. Ou seja, apesar de não termos verba para a produção de materiais, tentamos continuar a fazer ações, visitas a locais, tentar levar os próprios madeirenses a reconhecer o seu património e em tudo o que é possível. Que informação é que podemos encontrar nestes painéis interpretativos que foram colocados em vários pontos do Porto Santo, também aqui na região? Estes painéis incluem uma parte, são bilíngues, estão em português e em inglês, incluem uma pequena descrição sobre o local onde estão localizados, ou seja, um na Laurisilva, um para aves marinhas e outro focado em aves migratórias, e também são incluídas várias ilustrações das aves que estão ou que podem ser observadas nesse local. Ou seja, é de certa forma um guia de aves que está com as páginas abertas para que os próprios turistas possam mergulhar nessa informação e conseguir interpretar o que está ao seu redor. Um dia maior o interesse nas aves marinhas, nas aves terrestres, há digamos, uma prevalência de uma das variantes ou não? Bem, não diria que... Tendo em conta também que há empresas específicas que se dirigem, claro, dedicam especialmente à descoberta, à identificação das aves marinhas. A informação que temos é que é uma atividade que, de certa forma, o facto da Madeira ser pequena faz com que o turista venha e consiga ver um pouco de terrestre e um pouco de marinho. Claro que talvez irei até apostar que as aves marinhas, de certa forma, criam mais curiosidade num tipo de turista muito mais profissional, nos birdwatchers mais ferrenhos, mas não me parece Exato, um grande foco nas aves marinhas. Em relação
estagiários têm recebido, ao abrigo do programa Erasmus, algumas experiências, também enviado alguns jovens para fora da região. Como é que tem sido essa experiência? Que trabalhos é que têm sido desenvolvidos? Que parcerias têm sido encontradas? A CEPEA, arrisco dizer que é uma das associações que tem uma presença mais frequente na região a nível de estagiários. Nós temos recebido o abrigo de vários programas, Serviço Voluntário Europeu, Erasmus e outras bolsas específicas de outros países. Temos recebido um número muito alargado de jovens. Variam na ordem dos 10 voluntários que recebemos todos os anos. Estes voluntários são sempre muito importantes para o desenvolver das nossas atividades. Como associação sem fins lucrativos, digamos que o apoio destes voluntários e estagiários é crucial para conseguirmos dar continuidade às nossas atividades e o grande volume de trabalho que temos. E gostaria de destacar o projeto STARS que acabámos de falar, em que, através do qual este projeto, apesar de ser um projeto Erasmus, europeu, também era dirigido a países não europeus. Ou seja, foi possível a 2 jovens madeirenses, uma ir para as Ilhas Salomão, um destino paradisíaco do outro lado do mundo, e outra para o Chile. Nesse sentido, também recebemos o inverso, 2 jovens do Chile que tiveram a oportunidade de estar cá connosco e aprender um pouco sobre a nossa região e dos trabalhos que são feitos na conservação da natureza. Muito obrigado, Cátia Gouveia, por ter vindo à Aldeia Global explicar um pouco do trabalho que ao longo de 20 anos tem sido realizado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves aqui na região. Muito obrigado. Obrigada.